E aí pessoal, tudo bem? Professor David. E hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, hein? Então, sem mais delongas, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já começou, falando sobre o nosso planeta Terra. E a aula de hoje, né, tem por título aí, pessoal, as características gerais do planeta Terra, a parte 2, pois a parte um a gente viu na semana passada. Você lembra bem que a gente, né, falou aí de algumas características do nosso planeta Terra, localização no universo e outras curiosidades que a gente viu, certo? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para a aulinha de hoje, ok? Bom, para iniciar, né, o nosso bate-papo, vamos falar aí sobre as zonas térmicas, certo? Bom, se você lembrar, você vai ver, né, que a gente discutiu na aula passada que o nosso planeta ele não é reto com o Sol, né? A gente viu, pessoal, que a Terra tem uma inclinação em seu eixo, do jeito que ela tá aqui, certo? Até mostrei no globinho para vocês verem, tá? Por conta disso, pessoal, os raios solares, ou seja, os raios do Sol, eles chegam aqui na superfície da Terra com intensidades diferentes. O que é isso? Você pode perguntar. Intensidade seria a força, pessoal. Então, tem lugar no planeta Terra que o Sol vai ser muito quente, muito forte. Mas tem lugar no nosso planeta Terra que o Sol ele já vai ser mais fraco. E as temperaturas nesses lugares vão ser mais frias. Isso, né, espalhado pelo planeta Terra, são chamados de zonas térmicas, tá? Zonas térmicas. Lembra que térmica vem de termômetro, de temperatura, ok? Então, pessoal, zonas térmicas são exatamente as áreas do nosso planeta aonde o Sol vai pegar com intensidade maior ou intensidade menor. Dá uma olhadinha comigo. Olha só, né? Por causa da inclinação do eixo da Terra, né? O Sol não chega com a mesma intensidade. Então, se você for ver aqui, pessoal, ó, a Terra está inclinada para a direita. Então, o que é que a gente vê? A gente vê que nessa posição aqui, né? Essas são as áreas mais, vamos dizer assim, mais afetadas pelo Sol, ok? Mas olha outra imagem para ficar mais claro, pessoal. Ó, aqui está o Sol, tá vendo? E o Sol ele manda os raios solares. E aqui no nosso planeta Terra, a gente vai ter zonas térmicas, tá? Essas zonas térmicas, elas vão ter nomes, ok? Bom, cada zona térmica, vocês vão ver que pega uma área do nosso planeta. Se você for ver aqui, pessoal, nós temos três grandes zonas térmicas, certo? Aqui em cima a gente tem, ó, o Polo Norte, zona polar, certo? Aqui embaixo também a gente tem outra zona polar, que é o Círculo Antártico, e aqui o Círculo Ártico, ok? Veja também que a gente tem mais duas zonas térmicas chamadas de zona temperada. Por último, pessoal, essa toda parte laranja, né, vai ser chamada aí de zona intertropical, tá bom? Então, guarde bem esses nomes, pois, né, são as áreas aí que chamamos de zonas térmicas, tá bom? Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, essa zona que está em amarelo é a área que recebe mais luz do Sol durante todo o ano, certo? Portanto, isso aqui é uma das áreas mais quentes do nosso planeta. Essas áreas próximas à linha do Equador, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aqui a gente já tem outra imagem que pode ficar mais fácil para você, tá? Desculpa. A zona polar ártica, né, que ela pega lá a região do Polo Norte, é uma região onde o Sol pega com pouca intensidade, pessoal. Aqui
né? É onde a gente tem várias camadas de gelo e é bastante frio, certo? Então nós vamos ter a zona polar ártica, né? Desde aqui a sua extremidade norte até o círculo polar ártico, que é essa linha imaginária aqui que eu estou passando o laser por cima. Já entre o círculo polar ártico, pessoal, e o trópico de Câncer, que é essa outra linha aqui, a gente tem a zona temperada do norte, tá? Por que zona temperada, pessoal? Bom, a zona temperada tanto vai ter climas, né, polares como climas tropicais, certo? Então, lembra de tempero? Tempero é o que? É uma mistura de coisas, certo? Então, as zonas temperadas tanto vai ter características da zona polar como da zona tropical. Não se esqueça disso, beleza? E já já eu falo um pouquinho das 4 estações do ano, que eu já posso adiantar que as zonas temperadas são as áreas no nosso planeta que tem as 4 estações do ano definidas. Aí você pode me perguntar, professor, e na zona tropical e na zona polar? Nós não temos as 4 estações do ano definidas por causa exatamente, né, da incidência do Sol, da luz do Sol, certo? E da inclinação do nosso planeta. Mas vamos dar uma olhada aqui na região tropical. Pessoal, a zona tropical, essa zona térmica, né, vai abranger basicamente, ó, de Trópico de Câncer, a linha do Equador, até o Trópico de Capricórnio. Você percebe que até o Brasil, ó, tá aqui, né, nessa área. Então, como eu falei a vocês agora há pouco, é a área que mais recebe luz do Sol, né? Você pode imaginar aí, ah, professor, então é por isso que no Brasil não neva. Sim, né? Nós não temos neve no Brasil, né? Por causa. Deixa eu reformular. Nós não temos neve na parte norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Porém, às vezes a gente tem neve lá no sul. Mas se você olhar para aqui novamente, você vai ver que a região sul do Brasil já é na parte temperada, na zona temperada. E eu falei para vocês que é nessa zona que a gente tem as 4 estações do ano definidas, que é o que a gente vai ver agora. Certo? Quer dizer, agora não. Dá uma olhada. Ó. Antes de acabar aqui, né? Essa representação. Olha a zona temperada do sul, tá? Por que sul? Porque fica no hemisfério sul, né? Duh. E a do norte, tá bom? Por último, a gente tem a outra zona polar. Porém, aqui, como é o Polo Sul, nós chamamos de zona polar antártica, que são as regiões mais frias do nosso planeta. E aí, como eu falei, né, isso tudo vai gerar as estações do ano. Em algumas regiões do globo terrestre, principalmente nas zonas temperadas, as 4 estações do ano apresentam características bem definidas. Então, para quem mora, pessoal, nessas duas zonas aqui, ó, temperada do norte e temperada do sul, ou seja, parte sul da Argentina, parte sul do Brasil, aqui a parte sul da África, aqui a parte sul da Austrália e a gente indo lá pro norte, ó, Canadá, Estados Unidos, toda a Europa, a Rússia, né, norte da China, norte da Índia, todas essas regiões aqui vão ter as 4 estações do ano bem definidas, como a gente tá vendo aqui, né? Primavera, verão, outono e inverno, certo? Bom, no verão, os dias são mais quentes e longos, em consequência do maior tempo à exposição aos raios solares, né, pessoal? E as noites são mais curtas, tá certo? Já no outono e na primavera, as temperaturas tornam-se mais amenas. O que é, pessoal, uma temperatura amena? Uma temperatura amena é uma temperatura agradável, vamos dizer assim. Nem é quente demais, nem também é tão frio demais, certo? São temperaturas amenas, certo? Então, no outono e na primavera, são duas estações do ano com temperaturas amenas. O dia e a noite têm a mesma duração, tá? Se liguem nisso aqui, ó. Já que a iluminação é igual dos dois hemisférios, tá? No inverno, a temperatura do ar é mais baixa e, obviamente, faz frio, tá? As noites são mais longas e os dias são mais curtos, em razão da menor exposição aos raios solares, ok? Bom, pessoal, olha só. Deixa eu pegar o globo aqui de novo pra gente
ter uma ideia, né, de como funciona essas estações do ano, né? E ele fala que, bom, porque lá no outono e na primavera as temperaturas são agradáveis, nem é tão quente nem é tão fria. Pelo um fator, pessoal, vocês já sabem que o planeta Terra ele é inclinado, né? Ela é inclinado no seu eixo. E aí o que acontece? Ele não é inclinado e não sai e não fica num único lugar, certo? Essa inclinação ela se move, tá certo? Durante o ano, tá bom? Não pense que essa inclinação é inclinada apenas para um lado o ano inteiro. Não é assim que funciona, certo? O nosso planeta, né? Vamos lembrar lá que ele tem dois movimentos: o movimento de rotação e o movimento de translação, certo? No movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, né? É esse movimento aqui. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E esse movimento de translação é o que vai gerar as estações do ano, certo? E aí, a inclinação da Terra também vai mudar conforme ela gira ao redor do Sol, que é o movimento de translação, tá bom? Então, quando ele fala que o verão tem dias longos e noites curtas, né? Vai depender do lado que está mais inclinado para o Sol, que é a estação do verão. Já o inverno é o oposto. As noites são mais longas e os dias são mais curtos, mas também vai depender da inclinação do planeta em relação ao Sol. E aí quando fala-se que no outono e na primavera as temperaturas são amenas, é porque o Sol está pegando o planeta Terra de forma igual, igualitária ou igualmente. Ia quebrando aqui as coisas, mas enfim, certo? Então, fica com isso na cabeça, tá bom? Que depende muito da inclinação da Terra e da intensidade do Sol. Porém, as 4 estações do ano, né, nós temos aí essas características. Pessoal, na zona tropical, as características das 4 estações do ano não são bem definidas. Por isso, é mais difícil diferenciá-las ao longo do ano. Em algumas regiões tropicais e cidades como o nosso Brasil, Fortaleza, Ceará, Manaus, Amazonas, né, Paraíba, que é o estado que a gente mora, predomina apenas 2 estações do ano, que é a estação seca e a chuvosa, né? Já reparou que aqui nunca neva, ou no outono, né, as folhas quase não caem, ou na primavera não tem muita flor por aí? Isso acontece exatamente porque o Brasil ele está no centro. Lembra das zonas térmicas? Sim, as zonas térmicas é que vão, né, determinar aí quais estações do ano vão ocorrer em determinado local do nosso planeta. Então lembra, ó, aqui a gente vai ter neve o ano inteiro nos polos, polo norte e polo sul, que vamos chamar de zonas térmicas polares. Entre a região polar e a região da linha do Equador, a gente vai ter a zona temperada, que é esse lugar que vai ter as 4 estações do ano definidas: verão, primavera, outono e inverno. Isso quer dizer, pessoal, que no verão vai fazer sol, certo? Nessas áreas, como por exemplo os Estados Unidos e o Canadá, certo? Isso quer dizer também que no inverno vai gelar. É tanto que você vê nos filmes, na TV, que no inverno, nesses países da região temperada, eles nevam, tá? Cai neve, tá bom? Já no outono é a época que você vê todas as árvores lá, ou a maioria delas, ficarem na cor amarela por causa das trocas das folhas, tá certo? Esse é o outono bem definido. E por último, a gente tem a primavera, né, que também é bem definida, que aí marca o início do abrochar das flores em toda a região temperada. A gente não tem isso aqui no Brasil, pois toda essa região da linha do Equador
o sol é muito forte o ano inteiro. Então a gente só vai ter duas estações, a chuvosa e a seca, certo? Então por isso que você só vai ver aqui no Brasil calor e chuva, certo? Um pouquinho ali de frio, mas não é aquele frio de você também morrer de frio, né? Você se agasalha e já tá passando frio, né? A menos que você mora em regiões altas, como é o nosso caso de Bananeiras, Solânia, Serraria, toda essa região é mais alta e por isso parece estar mais frio. E é mais frio por causa da altitude. Aí já vem outro fator que vai diferenciar o clima. Mas não é o assunto da aula de hoje. Fechou? Bora se embora. Vamos ver o que é que nós temos mais aqui para a aula de hoje. Olha aqui, pessoal, essa imagem, ela é bem específica das 4 estações do ano, tá? O inverno nas regiões temperadas é inverno mesmo, é frio, tá? É neve. Já na primavera a gente tem ó, o abrochar das flores, tá? No verão, ó, a gente tem a época de sol, né? Ensolarada, com frutos e etc. No outono a gente tem, né, essa paisagem amarelada por causa da troca das folhas. Solstício e equinócio. Pessoal, o que é o solstício e equinócio? Nesse movimento que a Terra faz, o de translação, ela vai ter quatro movimentos durante o ano bem específico, o que vai marcar o início das estações do ano. Então, o solstício e o equinócio, ele vai marcar as estações do ano, ou seja, o início de uma estação do ano e o fim dela, certo? Vamos dizer que o verão no Brasil começa no dia 21 de dezembro e vai até, por exemplo, ao dia 10 de fevereiro, certo? É um exemplo. Então, essas datas, né, são chamadas de solstício e equinócio. Vamos dar uma olhada mais melhor, né, nelas aí. Faltou palavras aqui do meu vocabulário. Mas vamos lá, ó. Solstício e equinócio marcam o início das estações do ano, né, e estão relacionadas à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra. Professor, o que é incidência, pelo amor de Deus? Incidência, pessoal, são os raios solares batendo ou penetrando na nossa atmosfera, no nosso planeta. A incidência do Sol, a força do Sol, a luz solar no planeta Terra, certo? Bom, voltando para cá, né? Solstício, pessoal, é o período que o Sol ilumina com maior intensidade em um dos dois hemisférios. Olha aqui, presta atenção em mim, tá? Muita calma nessa hora e atenção. Solstício é a parte da estação do ano que vai iluminar mais uma parte da Terra, tá? Pessoal, como a nossa Terra é inclinada, né, para um lado, como vocês estão vendo aí, quando o Sol bate na superfície, né, dependendo da inclinação dela, tem meses que o Sol vai pegar mais intensamente, pessoal, aqui embaixo, no hemisfério sul. Mas também tem meses que o Sol, né, vai pegar mais intensamente no hemisfério norte, nessa parte de cima. Porque lembra que eu acabei de falar para vocês que enquanto a Terra gira ao redor do Sol, o eixo também vai girando e vai proporcionar o quê? As estações do ano, certo? Então o solstício é o período que marca aí a maior insolação, ou seja, a maior força do Sol em um dos hemisférios, ou norte ou sul. O Sol nunca vai pegar intensamente nos dois hemisférios por causa da inclinação da Terra, ok? E o equinócio, você pode me perguntar. Vamos lá ver o equinócio. O equinócio é o período onde o Sol ilumina a Terra de forma igualitária, certo? Ou seja, pessoal, lembra que eu falei para vocês que vai haver duas estações do ano que os climas são agradáveis, que é o outono e a primavera, tá certo?
Nessas duas estações do ano, o que é que acontece, pessoal? A Terra, o eixo dela, ela tá quase que perpendicular ao Sol. O que é isso? Ela tá, vamos dizer, igual, né? Recebendo luz de forma igualitária, tá certo? De forma igual. Então, isso seria o que chamamos de equinócio. Então, você pode estar ficando, eu tô biruta aqui com tudo que o professor tá falando, não tô entendendo nada. Solstício, ó, sol, solstício é, né? Lembra de sol, ó, solstício é a parte do ano que um dos hemisférios recebe mais luz do sol, ó, sol, solstício. Equinócio, ó, vem de equidade, igualdade, certo? Igualdade de luz solar, o que vai causar o que, pessoal? As estações como a primavera e o outono. Beleza? Já o solstício, né? Você já está imaginando aí, vai gerar o verão e o inverno. Simples assim, tá bom? Para quem ainda tá voando aí nas ideias, olha aqui, ó. É isso que eu quero dizer, pessoal. Ó, se liga na vida. Olha aqui. Aqui tá o Sol, né? Esse é o movimento de quê? De rotação? Não, rotação é esse ao redor de si mesma. Esse movimento que ela tá fazendo é o movimento de translação, tá bom? Translação, pessoal. Então, olha, o que é que acontece, pessoal? Veja que existe 4 partes, né? Durante essa jornada de 365 dias de anos normais, ou 366 em anos bissextos, que a gente viu na aula passada, né? O que é que acontece? Vai depender da inclinação da Terra. Olha só o que acontece, ó. Solstício de verão, né? Solstício de verão é a parte onde está recebendo mais luz do Sol, ó. Imagina a luz do Sol vindo nessa direção. Olha onde o Sol está mais concentrado, nessa área. Então aqui vai ter a estação do verão, certo? Já embaixo vai ter o quê? A estação do inverno, tá bom? Olha do outro lado, o outro solstício, ó, de inverno, certo? O solstício de inverno, veja que muda a inclinação da Terra, pessoal. Se aqui era verão, aí já vai ser inverno, tá bom? E embaixo vai ser verão, tá certo? Olha o equinócio. O equinócio é a parte que o Sol pega com mais igualdade a superfície da Terra. E aqui a gente vai ter quais estações do ano? O outono e a primavera, tá certo? Ó, equinócio de primavera e equinócio de outono, tá certo? Sol da meia-noite, pronto. O professor agora ficou doido, endoideceu, tá dizendo que de meia-noite tem sol e eu nunca vi esse sol na minha vida. E o que danado é isso? Me explique agora. Você nunca viu um sol da meia-noite porque você não mora nas regiões polares ou próximas às regiões polares. Lembra daí, pessoal, daquelas duas zonas térmicas que eu acabei de mostrar para vocês: a zona temperada e a zona polar, certo? Bom, olha só, pessoal, o que é que acontece? O Sol ele não pega o nosso planeta de forma igual. Isso aí você já aprendeu na aula de hoje, certo? Pessoal, veja que o Sol, quando ele chega no nosso planeta, tem duas áreas que imagine que meus dedos sejam os raios solares, né? Olha onde os raios solares batem no nosso planeta. Veja que o meu dedão aqui, ó, né? O dedão do meio, ele vai pegar com maior intensidade, né? Só que olha os outros dedos, pessoal. Os outros dedos vão passar, né, nesse ângulo, certo? Ou seja, dependendo da inclinação do nosso planeta, nós vamos ter o famoso Sol da meia-noite, que vai ser o que, pessoal? Quem mora lá próximo ao Polo Norte e ao Polo Sul vai depender do mês do ano que ele tá, certo? Se for aí no mês que, né, o Sol tá com maior intensidade, vamos dizer assim, o verão, tá?
vamos dizer que é verão nessa parte aqui do hemisfério norte, lá perto da região polar, eles não vão ver à noite durante, sei lá, uns 6 meses mais ou menos, certo? Então o sol da meia-noite é um fenômeno natural observável ao norte do Círculo Polar Ártico, ou seja, lá no Polo Norte, pessoal, que é o hemisfério norte, e ao sul, no Círculo Polar Antártico, né, que nós chamamos aí de Polo Sul ou Hemisfério Sul. Locais onde o Sol é visível por 24 horas do dia, nas datas próximas ao solstício de verão. Tá certo? Então, olha só, pessoal. Isso aqui é meia-noite lá na Noruega, certo? Isso aqui é uma foto tirada na Noruega. E, pasmem, isso aqui, essa foto foi tirada de meia-noite. Olha só onde tá. Olha pra cá. Olha que incrível, né? Durante alguns meses, pessoal, ó, eles vão ver isso aqui, ó, todos os dias. O sol, ele chega até aqui, mas nunca desce. Por quê? Porque eles estão numa zona, né, onde o polo, né, onde o polo norte, certo? É uma área pouco ensolarada e muito ensolarada, vai depender da estação do ano, tá certo? E aí, ó, quando é. Aqui é meia-noite, né? Vamos dizer, cadê? Meia-noite. Aqui, ó, meia-noite. Aí, 1 hora da manhã. Olha, 2 horas da manhã. Né? 3 horas da manhã. E aí, ó, vai subindo até, né, chegar aqui essa hora de novo. Ok? Então, esse aí é o famoso sol da meia-noite, se você não sabia que existia. Os fusos horários, pessoal, pra gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Os fusos horários nada mais são do que linhas imaginárias que servem para facilitar as relações políticas e comerciais entre os países, tá certo? O nosso planeta ele é tão grande, é tão enorme que a gente vê que, por exemplo, do Brasil, né, daqui da região nordeste do Brasil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Da região nordeste do Brasil até o outro lado do Brasil, né? Você tem diferenças, por quê? Porque é muito distante, tá? Imagina aí o tamanho da tua rua multiplicada 10.000 vezes longe, né? Então é mais ou menos essa distância, né, que percorremos para algumas regiões do nosso planeta, tá? E outra coisa, pessoal, lembra que o nosso planeta ele é iluminado pelo Sol em uma parte e do outro lado, como a gente só tem Sol de um lado e do outro não tem, o outro lado da Terra vai estar o quê? De noite, escuro, de dia, né? Então, o que é que os caras fizeram? Eles arrumaram, né, uma forma de organizar o horário, tá? Por quê? Imagina se durante o dia, em um lado da Terra, todos os países fossem à mesma hora. Olha que loucura seria. Imagina se 1 hora da tarde, né? Marcasse 1 hora da tarde no relógio, fosse 1 hora da tarde lá na África ou na Europa. Não daria certo. Por quê? Porque é muito distante. Então, para isso existem os fusos horários, tá certo? Bom, foi realizado em 1884, lá nos Estados Unidos, uma conversão internacional que padronizou a contagem do tempo. A padronização permite saber o horário preciso em uma localidade e também a posição aproximada do Sol em relação a outros locais. O meridiano de Greenwich, pessoal, que é aquele do meio, certo? Se tornou então a referência mundial na determinação das horas, ok?
Lembra do meridiano de Greenwich, né? Se você não lembra, deveria lembrar. É aquele meridiano principal, né? Que é uma linha imaginária que corta, né, o nosso planeta, corta entre aspas, tá? Em hemisfério leste e hemisfério oeste, tá certo? E aí o que é que acontece? Nesse meridiano de Greenwich, que é o 0 grau, a partir dele é que começamos a contar as horas, tá certo? Já já você vai entender quando eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Ó, voltando, a partir desse meridiano, o globo terrestre foi dividido em 24 faixas de 15 graus, segundo a longitude, tá? A longitude, que é a distância a partir do meridiano de Greenwich, tá? Cada uma dessas faixas corresponde ao que? A uma hora e é chamado de fuso horário. Olha para cá. Vai ficar muito mais fácil agora para você entender, pessoal, tá? Ó, aqui tá o meridiano de Greenwich, tá? Isso aqui seria o 0 grau. Bom, se aqui for meio-dia, né? Meio-dia, o que é que vai acontecer? Para esse lado, vocês vão ver que a gente vai diminuir uma hora em cada fuso, tá? Fuso horário, só para você que não entendeu ainda, são essas partes aqui, ó, tá? Cada parte dessa, cada fatia, vamos dizer assim, é um fuso horário, tá certo? É um fuso horário. Então, o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, ó, do meio, ele é quem vai determinar, certo? Se a gente vai avançar ou diminuir a hora. E cada fuso desse é uma hora, para mais ou para menos. O que é que acontece? Os fusos horários, que são esses aqui, à esquerda, certo? Ou a oeste do meridiano de Greenwich, a gente vai diminuir uma hora a cada um deles que a gente vai passando, certo? Já os meridianos à direita ou no hemisfério leste, a gente vai somar uma hora a mais, certo? Isso por quê? Porque o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste, tá certo? Então, por exemplo, né? Imagina que aqui a gente tem um avião no Brasil, certo? E aí ele tá aqui, vamos dizer que aqui seja meio-dia, certo? E aí eu quero saber, ao meio-dia aqui, que hora é lá no Japão, ó. O Japão tá aqui. É muito fácil, pessoal. A gente vê aqui, ó, meio-dia, tá? Meio-dia, a gente pega esse fuso aqui, ó. Meio-dia, né? Então, meio-dia, aí a gente acrescenta mais uma hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 da tarde, 7 da noite, né? 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, tá? Aqui a gente acrescenta mais 1 da manhã, 2 da manhã. Olha só, nesse fuso aqui do Japão, certo? Então, se aqui for meio-dia, né? A gente indo lá pro outro lado já tá de 2 da manhã, certo? Então, para isso que servem os fusos, né? E aí, ó, se você pegar esse avião, tá? Esse avião e fizer uma viagem pro Japão, ó. Olha aí que bacana, né? Você fizer essa viagem, aí você vai ter que mexer no seu relógio para que fique compatível. Viram como é interessante essa questão dos fusos horários? É ele que organiza aí o tempo no mundo, né? A hora do mundo, ok? Então é o que eu falei para vocês, né? Ó, um lado da Terra fica à noite, enquanto o outro tá de dia, né? Por causa dos raios solares, certo? Então, isso aqui é o que vai, né, fazer aí os fusos horários, os fusos horários, né? Funcionarem, tá certo? Olha aqui, essa imagem bem bacana, né? Mostra até o que? As luzes das cidades, ó, à noite, certo? Esses pontinhos aqui são os centros urbanos, tá? São as regiões das grandes cidades, certo? Onde você não vê isso aqui é porque não há cidade. Por exemplo, aqui, ó, que é o grande deserto do Saara, né? Aqui é o deserto do Oriente Médio.
E aí a gente não vê lâmpadas, né, acesas, luzes acesas das cidades, certo? Então, por causa disso, né, teve-se aí que inventar a questão dos fusos horários. Bom, agora para finalizar de vez, nós temos a linha internacional de mudança de data, pessoal. Ó, ao lado oposto do meridiano de Greenwich, lá no Oceano Pacífico, a gente tem essa linha aqui, pessoal, né? É a linha internacional de data, tá? Essa linha ela existe exatamente para, vamos dizer assim, zerar o dia, certo? Ou se você cruzar ela, você tem que avançar ou retroceder um dia. Como assim? Ó, se você tiver deste lado dessa linha e porventura você vir para o outro lado da linha, você tem que perder um dia, certo? Se por exemplo aqui for 31 de dezembro, você chega aqui e já está aí no 1º de janeiro, certo? Ou seja, você pula um dia. Já se você vira o oposto, você ganha um dia. Se você está aqui no dia 1º de janeiro e vem para cá no dia 1º de janeiro, você volta para 31 de dezembro, tá? Por quê? Porque essa linha ela foi criada exatamente para servir como um divisor de águas, né? Não de águas literalmente, é só uma expressão, mas um divisor de dias, certo? E é exatamente isso aqui que vai determinar a, a questão, né, da mudança aí do horário, tá bom? Então, se você tiver leste e vier para oeste, atravessando a linha internacional de data, você vai perder um dia, certo? Já ao contrário, você vai ganhar um dia. Olha aqui, melhor para vocês verem, né? Ó, isso acontece lá nos fusos horários mais 12 e menos 12, né? Lembra, né? O meridiano de Greenwich está aqui, ó, certo? E a linha internacional de data, ó, ela passa aqui, ó, né? Meio que toda torta. Mas por que ela é torta? Porque é exatamente por causa do fuso horário, né? Esse fuso horário aqui, você cruza um fuso horário e volta um dia, cruza outro, a linha novamente e você avança um dia, ok? Beleza, pessoal? Então é isso, aula muito interessante, muita coisa nova para vocês, mas eu tive que adiantar, né, muita coisa. Mas se você não entendeu, você volta, assiste novamente a aula, dá uma olhada no livro. Tudo que eu peguei aí tá lá no livro e você pode dar uma olhadinha também por lá e ler, certo? Mas você pode também voltar à aula e rever quantas vezes você quiser para fixar o conteúdo na cabeça, beleza? Então é isso, dá uma olhada na atividade da semana, a gente se vê na próxima semana. Valeu, um beijo, tchau, xixa para vocês.